você precisa ter uma habilidade de manter o paciente aderido no seu tratamento para que ele consiga vivenciar as fases. Vai ter momento no meio da fase 2 que ele vai estar excelente, mas se ele for saltar, ele vai piorar. E aí você tem que ter a habilidade de falar para o paciente assim, ó, tá tudo bem, mas você ainda não está pronto. E vai ter dia que quando você muda de fase, o paciente vai estar terrível, a dor dele vai agudizar, vai piorar. A gente tem que falar, calma, é um processo. Isso aí vai passar da mesma forma. Você precisa expor o paciente a todas as etapas para que você consiga chegar na etapa final, que é retorno ao esporte. Neste episódio especial, trazemos um caso clínico ao vivo sobre tendinopatia do quadríceps, conduzido pelo Dr. Rodrigo Oliveira, fisioterapeuta esportivo, referência internacional em tendinopatias, mestre e doutor em ciência do esporte. A discussão vai desde a avaliação clínica até estratégias práticas de tratamento, sempre com base em evidências científicas e na experiência do especialista. Um conteúdo essencial para quem busca clareza e segurança no manejo dessas lesões. E estamos aqui numa noite muito bacana e devagarzinho a galera vai entrando aqui também. Então hoje a gente está com uma noite especial, então a gente trouxe Rodrigo Oliveira, né, uma das grandes referências aí do esporte, junto aqui desse encontro aqui na comunidade, né, a gente também está fazendo esse podcast ao vivo para o pessoal também poder ver um pouquinho desse caso clínico que eu achei muito bacana, estava vendo um pouquinho de algumas coisas que o Rodrigo aí tem lançado, a gente vai conversar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, muito boa noite, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, pessoal, muito boa noite, Lê, que noite especial, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra para mim estar aqui, ainda mais na comunidade, eu que sou frequente aqui na fisiortopedia, fico muito contente por esse novo convite e vamos discutir fisioterapia de boa qualidade, ciência, um caso clínico real e espero que todos vocês acompanhem e participem conosco. Show, muito bom. Para quem não está acostumado, né, nosso formato aí de podcast, a gente literalmente tem uma aula inicialmente aí, o Rodrigo vai mostrar um caso clínico nesse caso, que é uma complicação aí de uma reconstrução de LCA, com foco nessa reabilitação aí da tendinopatia quadricipital, e ele vai mostrar um pouquinho como que ele resolucionou esse caso, então vai ser bem bacana, com certeza um grande aprendizado, tá? Então, Rodrigão, fica super à vontade aí, pode também se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouco da tua trajetória, obviamente, e depois compartilha a tela aí para a gente poder ver essa aula. Pois bem, pessoal, eu sou um fisioterapeuta extremamente entusiasmado com a profissão, tenho grandes amigos na profissão, acho que isso, se você quer saber quem é uma pessoa, você tem que saber quem está próximo dela, então eu tenho grandes amigos na fisioterapia e eu fico muito feliz de estar dividindo aqui essa sala com o Leandro Fukuzawa, que é um grande amigo que eu tenho. Na minha trajetória eu fiz mestrado, doutorado, focados na área de tendinopatias, então a área musculoesquelética me encanta bastante, especialmente lesões musculares e lesões de tendão. Pesquisei e pesquiso ainda muitas alterações, não só do esporte, mas também as alterações metabólicas, né, nos tendões, então isso é pauta para outro momento. E eu tive nesses 22 anos de formado uma relação de clínico. Eu sou um clínico que faz pesquisa, eu sou um clínico que é docente, eu sou um clínico que participa de sociedade científica, já estive como presidente da SONAF recentemente. Então, mas se pudesse me definir, eu sou um fisioterapeuta clínico, né? Acho que e talvez hoje aqui eu vou expressar um pouco minhas habilidades clínicas. No caso, é um caso de sucesso, já antecipo aqui, mas frequentemente nós também temos casos, né, de insucessos e também em outro momento a gente pode discutir isso e talvez discutir por que esse caso deu certo, mas e quando ele não poderia ter dado, né? Então, isso é uma importante observação. E, enfim, para a gente não delongar muito, vamos seguir aqui com o caso, pode ser, Lê? Pode, com certeza. Então, fica à vontade aí, compartilha a tela, vou estar com câmera e microfone desligado, e depois a gente vai fazer aquele papo aí sobre o assunto. A galera tá entrando aí, vão falando boa noite, vão falando aí de onde vocês estão, e depois, durante o caso, também podem deixar no chat os comentários para a gente poder discutir e trazer aqui para o Rodrigo. Então, qualquer dúvida, fiquem super à vontade. Manda bala, Rodrigão. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo confirma aí que está conseguindo acessar meus slides. Tudo certo? Compartilhado. Manda bala. Na verdade, nós vamos falar um pouco sobre um caso de tendinopatia quadricipital, pós-operatório de uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, mas para mim está entre o rol dos casos complexos, né? E aí eu vou defender isso aqui para a gente entender, porque, de fato, hoje, os casos complexos são um novo normal. Nós estamos vivendo hoje um padrão epidemiológico na fisioterapia e no mundo, né, de muitas condições complexas, de muitas condições crônicas, de difícil manejo,
E nós, profissionais da fisioterapia, no ponto de vista principalmente da musculoesquelética, da fisioterapia e ortopedia, tema central aqui da comunidade, nós temos que saber lidar e solucionar esses casos com melhor habilidade, melhor frequência. E aí eu tenho uma provocação aqui para vocês, porque é uma provocação que acontece constantemente na minha vida clínica, que é um paciente que está com dor há meses, ele não melhora, ele tem incapacidade, ele deixou de fazer alguma coisa por causa da condição dele, e ele já passou por outros profissionais, ele já passou por outras categorias e não consegue resolver. Mas agora ele está na sua maca, ele chegou para você e falou assim, olha, eu não acredito mais na fisioterapia, mas me indicaram você e me falaram que você talvez vá conseguir resolver o meu problema. E aí, nesse momento, a clínica te testa, né? De fato, ali você tem que saber conduzir esses casos, porque se esse caso chegou até você, porque alguém recomendou você e falaram, olha, ele resolve casos, ela resolve casos complexos. Então, é uma forma da gente aprender a lidar com esse novo normal. E aí o mais impactante, já trazendo para a tendinopatia, é que muitas vezes, como é o relato que trouxe anteriormente, o paciente ele abandona o tratamento e muitas vezes sequer a gente tem percebido que ele abandona o tratamento. E ele não abandona o tratamento, na grande maioria das vezes, não é nem pela condição musculoesquelética dele, não é nem pela dor, mas sim pela sensação de não estar sendo ouvido, de não estar sendo compreendido e não estar sendo respeitado. Então, esse artigo publicado agora recentemente, em abril de 2025, ele explora exatamente as crenças, as percepções, as experiências individuais de pacientes com tendinopatia. E a gente tem relatos aí de 78% dos pacientes não conseguem entender sua condição. Então, isso acende uma alerta para a gente, porque nós temos muitas crenças divergentes, mensagens conflitantes, e os profissionais da fisioterapia, como agentes de saúde, são os grandes responsáveis, muitas vezes, para criar esses nocebos. E nós deveríamos estar exatamente fazendo o oposto, educando o paciente de uma forma mais potente, para que ele se sinta mais confortável no processo terapêutico e tenha uma melhor aliança terapêutica, que a gente consiga trazer esse paciente para o âmbito clínico, mas também temos que apresentar resultados, de fato, né? E por quê? As tendinopatias, de uma forma geral, elas trazem um impacto na vida funcional, social, emocional, né? Que ultrapassa até a gravidade da lesão, porque na maioria das vezes não tende a ser uma lesão grave, mas é altamente incapacitante. Então, essa experiência que os pacientes vêm vivendo, a gente não está percebendo. Então, a dor da gente, muitas vezes, ela acontece só no final do mês, quando você vai perceber que a rotatividade do seu consultório, da sua clínica, está sendo dada pela desistência e não pela melhora dos seus pacientes. E o paciente, normalmente, que é muito bem educado, ele não relata para você que não está melhorando, né? Ele simplesmente abandona você. Se você perguntar para ele se você está melhor, provavelmente ele vai falar, estou melhor. E na outra consulta ele não aparece mais, tá? E aí você não está conseguindo perceber e nós estamos perdendo uma parcela importante do mercado. Então, eu, como sou um divulgador científico também agora na rede social, com mais foco, com mais potência, tenho falado bastante em podcasts, aberto câmera, me expondo um pouco mais, falando um pouco mais da minha experiência, da minha pesquisa. Os pacientes acabam me procurando também na rede social. Então, assim, só aqui nas últimas semanas, eu vou abrir tudo aqui para a gente perceber, eu recebi diversos, aqui são alguns relatos das últimas semanas que eu recebi, de pacientes falando que há mais de 4 meses sente dor, que não tem conseguido ficar bem, que há mais de 60 dias não consegue se reabilitar, né? Que há mais de 8 meses me pedindo uma planilha milagrosa, perguntando sobre remédios milagrosos. Ou seja, existe uma desorganização tão grande na cabeça dos pacientes que confirma, minha experiência clínica confirma a realidade dos relatos dos pacientes do artigo publicado recentemente, né? Então, a maioria dos pacientes vem com sofrimento em períodos prolongados, né? Então, e aí tem um relato que chama muita atenção, que é assim, eu estou com tendinopatia glútea, já passei por 2 reumatologistas, 4 especialistas em quadril, 1 neurologista,
depois de muitos exames, ou seja, tem um custo social, gastou, ou da própria paciente, né? Então, assim, gasta-se muito dinheiro, faz muito exame, e não consegue, muitas vezes, solver as questões porque não está sendo bem direcionado o tratamento. Ou seja, esses casos são bastante complexos mesmo. Eu já fui apresentado, então eu vou encurtar aqui, mas assim, eu tenho muita experiência na clínica, muita experiência no alto rendimento, trabalhei em diversos clubes, especialmente de futebol, no Brasil, fora do Brasil, tá? Mas atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, lá eu sou professor também do programa de pós-graduação em fisioterapia e funcionalidade, com linhas de pesquisa no esporte e também em tendinopatias. Então, fica o convite depois para quem quiser conhecer melhor aqui os nossos programas, as nossas formações, tá? E depois conversamos sobre isso. Mas, hoje, nós estamos aqui para falar sobre um dos casos que eu considero complexo, é um caso real. As fotos e os vídeos que vocês vão ver não são do paciente, com exceção do final da palestra, mas o vídeo vai expressar, que a aula vai expressar exatamente o que aconteceu. Por uma coincidência, eu estava em São Paulo, jantando com Leandro Fukuzawa e com Flávio Brick, e recebi um telefonema de um médico, colega de Fortaleza, falando para mim assim: Rodrigo, eu estou com um paciente na minha frente, ele já passou por diversos profissionais, fisioterapeutas, médicos, e não está conseguindo melhorar. E eu falei para ele que ele não acredita mais em fisioterapia, mas eu falei para ele que você é um especialista em tendinopatias e que ia resolver o caso dele. E eu falei, cara, eu não tenho mais agenda, estou em São Paulo e tal. Ele falou, não, por favor, dê atenção a esse paciente, que é um paciente muito querido por mim e tal. Como o médico também é uma pessoa muito querida por mim, eu acolhi o caso e fui fazer ali todo o processo de avaliação, abri agenda para esse caso. E era um atleta, não era profissional de patins street, mas era um atleta que praticava, gostava de performar com patins, tá? Ele gostava de fazer exibições com patins street, né? Então, tinha uma rotina desde muito jovem, e ele já há 2 anos não conseguia praticar o esporte. E pior, ele começou a ter alterações funcionais de atividades da vida diária, como subir e descer a escada, ir ao banheiro, né? Ao coletar a história desse paciente, eu percebo que ele fez uma cirurgia do ligamento cruzado anterior que utilizou um enxerto, né, da região quadricipital. Fato é que ele tinha uma tendinopatia quadricipital. Isso trouxe muita frustração. Então, claramente, esse paciente ele estava impactado biopsicofuncionalmente, né? Biopsicossocialmente, mas também com impacto muito estrutural. E tinha uma incapacidade funcional bem intensa, bem importante desse paciente, né? E aí ele confirmou para mim que já havia feito fisioterapia, infiltração, terapia por onda de choque. Tinha um impacto muito grande na qualidade de vida. Ele trouxe ainda um relato interessante, porque era pai com uma criança pequena, tinha dificuldade, às vezes, no trato, no cuidado com a criança pequena, e que gostaria de ensinar o filho a patinar. E ele falou assim, pô, me frustra muito eu não conseguir patinar. E ainda falou que tinha um sítio, que era uma região assim, que ele tinha construído uma pista para ele andar, e que ele parou de ir naquela fazenda, no sítio, porque ele não queria ficar olhando para a pista e sem poder andar, né? Então, e aí uma observação interessante que está marcada aqui para a gente é que o Visa-P dele, por que o Visa-P? Vamos discutir isso depois, que o Visa-P é patelar, né? Foi uma adaptação que nós fizemos, ele só tinha 47 pontos em 100, ou seja, abaixo de 80 já é ruim, ele tinha 47 pontos. E ele relatou para mim que a dor dele iniciou a realizar o exercício excêntrico durante o processo de recuperação da tendinopatia, aliás, do processo de recuperação da cirurgia do LCA. E aí alguns fatos interessantes para a gente começar a entender aqui a trilha desse caso. Para muitos estão perguntando assim, mas por que usou o tendão quadricipital como área doadora para uma cirurgia do ligamento cruzado anterior? É uma tendência
desde 2020, vem crescendo absurdamente a utilização do tendão quadricipital como área doadora para a gente ter ali o processo de recuperação do ligamento cruzado anterior. Então, cada vez mais nós vamos receber pacientes com esse perfil, ok? Então, aqui um artigo recente mostrando para a gente que existe uma taxa de utilização crescente do tendão quadricipital, enquanto outra área doadora que é muito comum, que é a área dos flexores, vem caindo. Então, no Brasil, a gente começa a experimentar também essa realidade. Para que a gente possa também ainda ter um segmento, um entendimento por que esse tendão é utilizado, esse tendão ele é um formato de leque, né? Então ele tem um formato anatômico diferente. E ele tem 4 camadas de profundidade, ok? Então quando se tira a área doadora, por muitas vezes se tira ainda um fragmento osso, tendão, músculo, tira-se um fragmento da patela, para alguns técnicas cirúrgicas não é necessário, mas se retira uma camada, não retira todo o tendão. Então ali ele consegue tirar apenas uma parte mais superficial do tendão quadricipital, não afetando as camadas mais profundas, e mantendo o leque aqui em condição com apenas a região central sendo retirada. Por isso que ele é um tendão de escolha, porque você não altera fortemente a estrutura desse tendão quadricipital. Então, para vocês conseguirem perceber como é feito, eu trouxe a imagem do momento da retirada da área doadora do tendão quadricipital. Vou tirar o áudio aqui, doado aqui por um grande colega médico. Esse vídeo não é aqui do caso do paciente, tá? Mas é de uma cirurgia bem recente. Então, vendo ali que ele vai conseguir, vai liberando até que a gente consegue... Pronto, agora vai sair ali bonitinho. Olha, tendão quadricipital com um pedacinho de músculo. Então, muitas vezes ali é osso, tendão, músculo, ou então tendão, músculo, tá? De uma extração de uma região que é mais central, sem utilizar ali uma profundidade muito grande do tendão quadricipital. Então, uma experiência bacana a gente conseguir entender isso, entender as tendinopatias. Pois bem, existe diferença desse tipo de tendão, desse tipo de área doadora para as outras áreas doadoras? Então, quando a gente compara aqui o quadríceps, o hamstring e o patelar, não existe uma grande diferença nos desfechos em relação à falha, em relação às outras complicações, né? Parece que o desenvolvimento do processo de reabilitação funcional nos tendões flexores é levemente superior, é melhor nos primeiros 12 meses do que do quadricipital. Mas se a gente parar e aprofundar, isso talvez seja também uma questão relacionada às habilidades da nossa categoria, da fisioterapia. Será que nós estamos sabendo reabilitar esses pacientes, como são casos mais raros, compreender isso? Eu tenho dezenas, centenas de pacientes que fizeram o patelar ou fizeram os flexores, mas são poucos pacientes que eu ainda recebo com quadricipital, né? Então, a gente precisa também ter uma curva de aprendizado para poder lidar melhor com esse tipo de cirurgia. Então, essa diferença tende a diminuir ao longo do tempo, penso eu, tá? Mas ainda o que é mais interessante dessa condição é que parece que as complicações nos pacientes que utilizam o tendão quadricipital para a reconstrução do LCA, as taxas de complicação são muito pequenas, ok? E que isso transforma casos que têm complicações mais complexos ainda. Porque se você tem uma casuística muito baixa, o número de estudos também relacionados às complicações também tendem a ser estudos de menor qualidade ou até com menor quantidade de estudos. Então a gente vai ter um desafio interessante aí para esses casos que, infelizmente, acabam complicando. E por que isso é interessante a gente discutir? Tem um viewpoint aqui publicado no JOSPT, com a participação de uma grande amiga, que é a Karen Cibernauja, que é muito interessante, que ela faz uma comparação entre um tendão e outro. E aí a primeira discussão que nós temos é que a arquitetura do tendão é completamente distinta de todas as outras. Por ter esse formato em leque, esse tendão ele tem uma capacidade de dissipar energia em vários pontos, porque ele recebe energia do grupamento quadríceps em várias direções,
ele consegue centralizar e parece que quando a gente tem uma área doadora, por exemplo, ou uma área com alterações no tendão, porque a tendinopatia quadricipital não afeta o leque inteiro, afeta só uma parte, e quando afeta só essa parte, é interessante que muitas vezes o tendão se reorganiza de tal forma na transferência de energia, de carga, fazendo com que essa energia não seja uniforme, e ela acaba evitando, né, áreas que estão degeneradas, fazendo com que o tendão não tenha um processo de renovação, né, e muitas vezes predispõe ao cisalhamento, ao estresse mecânico de atrito entre as próprias fibras do tendão. Para ficar mais fácil, eu fiz aqui um resumo da diferença entre um e outro. É um excelente momento aqui para você anotar ou fazer aqui um print da tela da nossa discussão, porque obviamente a inserção, né, os pontos de fixações são diferentes. Então, assim, o tendão patelar é osso, tendão osso, o quadricipital é osso, músculo. Então, as estruturas são camadas, né? Então, nós temos assim, 3, 4 camadas de profundidade. A rigidez é completamente diferente, porque o tendão patelar tem uma transmissão uniforme, enquanto o tendão de quadríceps ele tem uma junção em leque que muda bastante. Então, essas forças não uniformes acabam fazendo com que, muitas vezes, as tendinopatias quadricipitais sejam mais desafiadoras no processo terapêutico, porque a gente precisa fazer uma modulação de carga para reabilitar o tendão, e você precisa ter um tempo sob tensão, ou seja, você precisa estimular aquela região do tendão que está em degeneração, que está, né, com alteração estrutural, para que ela possa se reconstruir, se renovar. Se as forças não são uniformes e se as energias acabam evitando essa área degenerada, isso faz com que no processo de reabilitação seja ainda mais desafiador. Uma diferença biomecânica das atividades é que a flexão profunda, ou seja, o agachamento profundo, ele acaba atingindo um pouco mais e melhor o tendão quadricipital. E a taxa de prevalência é muito menor na tendinopatia do quadríceps quando comparada à tendinopatia patelar. Mas, quando se tem, ela causa uma incapacidade do mecanismo extensor com muita frequência. Tá? O início típico da tendinopatia patelar é uma evolução crônica de sobrecarga que a gente não consegue determinar. Então é aquele paciente que ele fala assim, quando começou sua tendinopatia patelar? Ele fala, cara, não sei, a dor foi piorando, aí eu freava, sentia dor, no outro dia eu comecei a sentir mais rígido, e aí depois eu não estava conseguindo nem frear, mas ele não consegue determinar o momento. Diferente da tendinopatia quadricipital, que geralmente existe um estresse agudo excêntrico intenso, que casa exatamente com o que o nosso paciente traz para a gente, tá? O método de tratamento vai ser um método de progressão de carga, num método de 4 estágios. Eu cito aqui o método After, que é o método que eu desenvolvi e criei baseado no que nós temos de literatura para reabilitação e tendinopatia, associado à educação em saúde, associado em estratégias de manter o paciente conectado ao seu tratamento para que ele siga, tá? E, com certeza, é um desafio clínico para a gente. E aí eu queria trazer, assim, já que eu citei o After, né, 3 coisas que podem mudar o nosso caso, e casos complexos como esse aqui, né, que eu acho fundamentais. Então, eu queria defender aqui 3 pontos que eu acho que são fundamentais para esses casos. O primeiro, esse paciente chega para a gente com muitas dúvidas, com muitas informações, que muitas vezes desencontradas, com muitas possibilidades terapêuticas que já fracassaram, e ele vai desconfiar do seu resultado. Então, uma aliança terapêutica e conhecer e ensinar esse paciente é fundamental. Então, o processo de educação em saúde, explicar para ele como é que é o tendão quadricipital, explicar para ele por que ele teve isso, explicar para ele qual o motivo da ação excêntrica causar o problema dele, para que ele possa realmente ter uma informação de qualidade e a gente começar a estabelecer o segundo ponto, que é um plano de avaliação e monitorização com metas objetivas. Ou seja, nós precisamos trazer uma avaliação quantitativamente, principalmente quantitativamente, e que a gente consiga estabelecer metas a curto, médio e longo prazo para esse paciente, para que a gente consiga mostrar que a gente consegue ir melhorando, apesar de ser desafiador, e ele consiga acreditar no processo terapêutico, enxergando não variáveis subjetivas, mas variáveis objetivas. Então, é importante que a gente traga uma avaliação
muito relevante. Eu queria aproveitar esse gancho aqui para defender outra coisa. Quando a gente fala de avaliação, uma avaliação que é objetiva, ou seja, que ela traz números, ela é muito importante porque ela acaba avaliando o meu trabalho, não só o paciente. Porque se eu avalio esse paciente, eu monitoro ele diariamente e percebo que na primeira avaliação ele tem um VISA-P de 47, depois de 30 dias tratando esse paciente, eu refaço o questionário e ele continua com o VISA-P ali com 38, 48, 50, ou seja, não teve uma mudança clínica relevante, significa que o que eu utilizei para esse paciente não funcionou. Então, a avaliação e reavaliação, na verdade, ela vai avaliar a minha tomada de decisão, né? Então, é quase que uma avaliação do nosso trabalho, se ele está ou não funcionando. Obviamente, alguns colegas preferem fugir dessa estratégia porque essa percepção é delicada, é uma discussão longa, mas eu confesso que eu não consigo mais trabalhar sem estabelecer metas para os meus pacientes, e para estabelecer metas eu preciso ter uma avaliação objetiva. E a partir disso, eduquei o paciente, eu já tenho uma avaliação, já consigo estabelecer metas, e para atingir essas metas, um plano terapêutico sistematizado, estruturado, organizado, para atingir as metas curto, médio e longo prazo com esse paciente, tá? Então, vamos tentar entender aqui passo a passo algumas dessas. Então, o primeiro ponto que nos traz é que as tendinopatias, elas são fatores que vão para além do biológico. Então, ela afeta principalmente aspectos sociais e aspectos psicológicos, trazendo muitas vezes ansiedade, depressão, o paciente fica catastrófico, dificuldade de se fazer o automanejo, de se entender, tá? Então, tem muitas condições que cercam a tendinopatia. No caso desse paciente especificamente, isso era claro, era evidente, um paciente desacreditado, desmotivado, catastrófico, com medo de fazer movimento, tá? Extremamente ansioso para obter resultados e com um nível de participação extremamente impactado. E ele falava o tempo todo assim, eu deixei de fazer muita coisa na minha vida, eu só tenho 32 anos e já estou deixando de fazer as coisas. Imagina quando eu tiver 50 anos, extremamente preocupado, né, com a sua saúde devido a uma tendinopatia quadricipital. Então ele fala assim, eu me sinto mais incapacitado hoje do que antes, quando eu não tinha o ligamento cruzado anterior. Então ele entendia também que o fracasso por ter essa tendinopatia, também repercutia no fracasso do processo terapêutico do ligamento cruzado anterior. Então, é um olhar interessante para isso, né? Enfim, muitos fatores cercam, mas o nível de participação, eu acho que é uma meta interessante. E aí, uma forma de a gente estabelecer aliança terapêutica é conversar, explicar. É importantíssimo que a gente consiga educar esse paciente, e tem uma estratégia que eu gosto de usar bastante. A gente, no processo de avaliação, comumente pergunta o paciente, tem algo que você fazia e deixou de fazer? Né? E o paciente vai trazer relatos maravilhosos quando a gente imputa isso aqui, porque se você fala para o paciente, tem algo que você deixou de fazer por causa da sua tendinopatia, mas gostaria de voltar a fazer, e aí os relatos são incríveis. Nesse caso, o paciente obviamente falou assim, eu gostaria de usar a pista que eu construí na casa que eu tenho aqui, no sítio, na fazenda, e com o meu filho. Eu queria que meu filho visse eu praticando o meu esporte, que tomasse gosto, crescesse vendo o pai praticando, para eu ensiná-lo, né? Então, olha o impacto que isso traz de uma relação interessantíssima, de uma relação de construção de pai e filho. Então, isso é muito interessante. E sai um pouco daquele... Qual é a queixa principal? Você fala, a queixa principal é falar, dói no joelho, né? Então, quando a gente tenta avaliar o nível de participação, é muito interessante. E aí depois a gente vai começar a estabelecer as metas, ensinar esse paciente que a imagem dele, por mais grave, os laudos são maravilhosos. Você lê o laudo, parece que o paciente nunca mais vai andar. Então, entender que a imagem, ok, ela é uma imagem que não é uma imagem que nós gostaríamos de ter, mas que isso não vai, esse desfecho de imagem, não vai determinar o nível de funcionalidade dele. Inclusive, recentemente saiu um artigo falando sobre isso, falando que os achados histológicos e achados de imagem
não impactam, não influenciam no desfecho relacionado à clínica. Então, o paciente pode ter reduzir dor, pode melhorar a função, pode melhorar a participação, pode melhorar seu nível de atividade social e a imagem não melhorar, tá? É comum isso acontecer. Então, fizemos uma adaptação, nós não temos um questionário específico para o quadricipital, discutimos possibilidades e acabamos usando o VISA-P, um questionário validado para tendinopatia patelar. Então, assim, pela aproximação, por ser tendinopatia, acabamos tentando adaptar um pouco esse questionário. Fizemos testes isométricos e esses testes eram diagnósticos importantes para a gente entender não só o mecanismo extensor, mas flexor. Fizemos outras avaliações isométricas também, então isso é interessante, porque são dados que a gente vai conseguir perceber. E na fase inicial é óbvio, é claro que ele não conseguia gerar uma boa energia, uma boa força por causa da limitação da dor. Então, ao diminuir a dor, obviamente, a gente ia conseguir ativar melhor os quadríceps e caminhar melhor com esse paciente. Fizemos alguns testes de qualidade de movimento, de controle, de estabilidade, como o Y-teste, o step-down teste, tá? São testes que são amplamente discutidos e a gente conhece bastante. Então, agradecer aqui a utilização dessas fotos aqui da Seleção Brasileira de Karatê, da Marcela. Então, mas são testes que nós queríamos entender esse paciente de uma forma mais ampla, ver como é que ele se comportava nesses padrões de movimento. E para monitorar esse paciente, uma dica que eu dou para tendinopatia, qualquer tendinopatia, pessoal, é preciso monitorar. A gente precisa fazer um diário da dor antes e depois do tratamento. Então, nós utilizamos aqui o plano declinado com ele fazia aqui os agachamentos com uma amplitude maior do que a do patelar, porque a gente viu que para estressar o quadricipital, nós tínhamos que fazer uma amplitude maior. E avaliávamos 10 agachamentos profundos e perguntávamos para o paciente, de 0 a 10, o quanto isso te incomoda. E sempre antes e depois de todos os tratamentos, nós fazíamos isso e estruturamos o plano terapêutico. O plano terapêutico, a primeira meta era educação e saúde, aliviar a dor. A dor, quando a gente fala aliviar a dor do paciente no método AFTER, não está relacionado somente à dor física, mas à dor também de não entender o que acontece com ele. Então, depois estabelecemos uma progressão de força, melhoria da estrutura do tendão, uma melhoria da estocagem energética, da capacidade de absorver e transmitir energia, porque o esporte dele pedia muito isso, e depois focado no retorno ao esporte. Então, eu vou passar aqui a organização que nós fizemos para ele. Então, nota que a gente faz todo um faseamento. Iniciamos com educação em saúde e contrações isométricas. As contrações isométricas são 3,3 vezes maior para reduzir dor do que o excêntrico. E o excêntrico também, nesse caso, a gente utilizou numa fase muito à frente, até porque a gente sabia que tinha um risco do agravamento da condição, porque parece que é um tendão que não consegue absorver muito bem a energia excêntrica, principalmente quando está debilitado. E aí nós traçamos estratégias com dicas importantes. A isometria, para funcionar, ela precisa ter um arco que não cause dor. Ela precisa ter uma ativação de tempo sob tensão intensa, de algo em torno de, pelo menos por terapia, ele tem que estar tensionado, algo em torno de 2 minutos de tensão. Então, se a gente calcular e dar mais ou menos isso, com intervalo entre as séries, e a gente pode até discutir isso depois, mas a gente precisa ter uma contração isométrica voluntária máxima forte, acima de 70%, tá bom? Fazíamos isso em diferentes posições com o paciente, para que ele conseguisse entender, né, onde tivesse ali um repertório diferente de movimentos, né? Então, aqui são alguns exemplos que eu utilizo. O agachamento espanhol mais profundo, ele foi adicionado. Então, são estratégias que são clássicas nos estudos. E a gente faz uma monitorização dessas cargas para conseguir entender o que acontece. E aí a gente vai perceber aqui que nos gráficos existe uma oscilação muito grande, onde o azul é uma dor antes, o preto, o cinza é uma dor depois, a linha central ali é a meta. Então, notem que a gente tem ali uma oscilação, mas depois tem um controle da dor desse paciente, e paralelo a isso também, a gente faz ali um controle de carga, né, de carga interna. Então, tem uma estratégia no método AFTER que eu ensino a fazer esse gerenciamento de carga, que é bem legal. Então, eu conseguia ver, né, o que acontecia a nível de carga e o que acontecia também a nível de dor desse paciente.
Então, observe que esse processo de monitorização é legal para o paciente visualizar. E aí eu queria chamar a atenção para o dia 9, onde a gente tem um pico de a dor vai caindo, de repente a dor cresce. Quando a gente atinge dor menor do que 3, talvez é a hora de a gente começar a implementar as atividades isotônicas, que a gente chama de fase FT, no protocolo do After. E quando a gente muda o estímulo, porque os tendões têm uma linha, né, de adaptação, quando você muda esse estímulo, isso é um problema. Então o paciente tende a piorar. Mas notem que é uma montanha russa e depois ele rapidamente se estabelece ali. Depois a gente vai conseguir progredir, desenvolver um sistema protetor, ou seja, fortalecer core, fortalecer glúteo, melhorar a estabilidade do quadril, melhorar a estabilidade do tornozelo, melhorar a mobilidade de uma forma geral. A gente vai continuar em cunhos isométricos, mas vamos começar a progredir com cargas. Nós não temos referenciais biomecânicos como esse aqui para o patelar, para o calcâneo, tem para outros músculos, para os isquios, né? Mas a gente tinha uma ideia de como conduzir a nível de estresse, principalmente adicionando amplitude de movimento, né? Então, nós queríamos melhorar a capacidade desse paciente. Organizamos novamente aqui um planejamento com ele. Tudo bem, olha, notem que esse tipo de paciente precisa ser bem educado, tem um nível social bom. Esse tipo de estratégia funciona bastante, de falar para ele, você vai precisar de 50, 60 minutos para fazer, tem 10 minutos que é aquecimento, explicar para ele que é cada etapa, qual é o foco de cada exercício. Então, e depois começamos a utilizar exercícios muito de ponte para melhorar o controle central, né, o pilar, depois estabelecer exercícios mais de controle motor, né? Aqui algumas estratégias que eu usei com ele, mas são outros pacientes, tá bom? E aí nós vamos depois faseando a fase de progressão de carga. O primeiro bloco é um bloco que usa muita isometria, né, e exercícios mais simples. Notem que o bloco 1 são exercícios que podem ser feitos em domiciliar, sem muito aparato, com variação de angulação. Não vou mostrar todos os exercícios que nós fazíamos, senão vai delongar muito, e eu queria discutir com vocês. E aí o bloco 2 já tem alguns aparatos, diferentes amplitudes, e o bloco 3 a gente começa, né, maior amplitude, maior carga, podemos chegar até em torno de 100% do peso corporal no atleta, tá bom? Então notem que muitas vezes utilizamos pesos realmente maiores, né, com intensidades maiores, certo? Com amplitudes interessantes, ó, exercícios parecidos, com cargas maiores, o agachamento terra. Então a gente chega a progredir com carga até esse paciente, até que ele consiga saltar. Tem um critério para a gente saltar aqui, então ele tem que atingir aqui 0,56% do peso corporal dele numa atividade, e aí depois vamos para a estocagem energética, periodização, o tendão precisa ser periodizado, não dá para dar o mesmo estímulo todo dia, monitorando sempre, e aí começamos a estratégia de saltar. Vamos de baixo para cima, subindo, para depois amortecer, para depois saltar, para depois descer da caixa. E aí aqui começamos a adicionar exercício de saltar como se ele estivesse saltando com patins, né? Para que já a gente imitasse aqui o retorno ao esporte, tá? Como um novo objetivo. Então nós tínhamos estratégias dele fazer saltos para cima da caixa como se estivesse saltando, mudanças com giro, e que a gente passa aqui para todo o processo do FT, né? Do After. E aí a mensagem final é que esse paciente, depois de mais ou menos 7 a 8 meses, notem que a tendinopatia nós não estamos falando de dias, muitas vezes não são semanas, são meses de tratamento. A lesão desse paciente precisou de 7 meses para que ele pudesse ter uma recuperação plena e atingisse, agora sim, o vídeo real do paciente. Ele andando lá na pista que ele construiu, né? E agora está me devendo somente um vídeo dele com o filho dele. É o que eu espero. Tá? Então, esse aqui é uma estratégia com os nossos pacientes.
E aí eu queria chamar a atenção para o seguinte, 48% dos pacientes abandonam o tratamento. E a gente não está percebendo esse gap, essa desistência, falta de aliança terapêutica, falta de estrutura, falta de relação e planejamento com o nosso paciente. E olha, isso é o novo normal. A gente vai ter muitos casos dessa forma. E aí eu ainda queria trazer de novo a mesma provocação do início. Agora um paciente com lesão quadricipital, 3, 4 meses, está nas suas mãos, né? E aí eu espero que você esteja preparado, porque a clínica vai te testar, e eu espero que você resolva essa situação agora, porque isso vai impactar na sua carreira. Se você é um profissional que resolve casos complexos, isso vai ser muito bom para a sua carreira. Mas se você não consegue resolver casos mais ou menos complexos, isso também pode impactar muito na sua vida. Mas o que eu posso dizer para vocês com certeza é que é possível tratar qualquer tendinopatia com segurança, confiança e ciência, tá? Então, é muito importante isso. E aí, para fechar, eu queria, já que eu citei algumas vezes, falar aqui para vocês o seguinte, nós temos o método After, que é um curso que eu desenvolvi, que envolve muitas essas questões de aliança terapêutica, lidar com o paciente, traz muito da minha clínica, traz muito das minhas pesquisas de colegas também nessa área, um método de formação. Nós estamos com a turma aberta agora e eu queria dar um presente para vocês, porque como está a turma aberta, nós vamos ter vários bônus relacionados a mentorias ao vivo em grupo, aulas de marketing, as planilhas que eu utilizo, né? Um módulo inteiro de eletrotermofototerapia para tendinopatia. Eu escrevi recentemente um livro, um e-book, sobre ruptura do tendão de Aquiles, e, enfim, isso não estava nos bônus combinados aqui, mas se você fizer a inscrição do seu curso, com esse QR Code aqui, você vai ganhar todos esses bônus e 30% de desconto, tá bom? Então eu vou deixar aqui o QR Code para você, se você quiser adquirir, salva aqui, esse QR Code vai ter uma validade de aproximadamente aí 24 horas, para você pensar e tomar a decisão de implementar na sua formação o método After, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar a progredir na sua carreira, ele vai te ajudar a você se tornar um especialista melhor na área musculoesquelética, sobretudo tratamento de tendinopatias de membro superior e membro inferior. Tá bom? Então, fique aqui e muito obrigado. Estou à disposição para a discussão. Muito bom, Rodrigão. Então, muito bacana o caso. Acho que é um caso realmente desafiador, né? E eu literalmente, né, pedi para o Rodrigo falar um pouquinho também desse método dele. Eu acho que quando a gente fala também da questão, tem muito uma questão organizacional da reabilitação, que eu acho que é onde muita gente tem dificuldade realmente de fazer, de acontecer, né? Então a gente vai deixar esse QR Code também lá na comunidade, tá, gente? Então fiquem super tranquilos. Vou pedir para o Rodrigo agora descompartilhar a tela, assim, para a gente poder continuar a nossa conversa aqui. Então, tem uma pergunta aqui já no chat. Primeiro que a Yeri já fez, ela falou, ótimo curso, já recomenda. Então é muito bacana ter aluno aqui nosso que já experimentou esse curso aí e realmente gostou. A Ingrid, ela perguntou um pouquinho aqui para você explicar um pouco mais sobre essa estocagem de energia. Eu acho que desde definição e como que você tem realizado ela. Ok, cara, pergunta maravilhosa, me dá a chance de falar um pouco mais sobre isso. Porque assim, se a gente pegar ali no sistema de ciência de base do processo da tendinopatia, é muito legal porque no meu interesse pela tendinopatia, eu quis me aprofundar. Então, o meu doutorado é em ciências morfofuncionais. Eu fiz, pensa no microscópio, eu usei para tendão. Então, eu fiz, por exemplo, microscopia de força atômica, para a gente conseguir ver átomo dos tendões, né? Para a gente conseguir perceber como é que era o processo de formação do colágeno. Então, nesse processo, a gente teve um entendimento que a formação do colágeno, da cadeia de colágeno, é contexto dependente, ou seja, de acordo com o estímulo mecânico que você dá, o tendão ele vai tentar se adaptar àquilo, né? Eu brinco que o tendão não tem personalidade nenhuma, ele está sempre querendo agradar o dono, né? Então, se você começar a fazer um esporte que envolve muito salto, o tendão vai falar assim, poxa, caramba, o Leandro agora está saltando demais, vamos ter que adaptar aqui, né, a formação tecidual, a estrutura desse tendão para absorver essa energia de salto. E aí depois você vai para ciclismo,
que já não tem a carga do impacto, da aceleração, da desaceleração, o tendão fala assim, poxa, agora é uma carga cíclica, né? Então eu vou ter que me adaptar novamente para essa carga cíclica. Então, o processo de estocagem energética, ele é um grande diferencial da atualidade na recuperação, na reabilitação das tendinopatias. Porque, historicamente, a gente usava um padrão monótono. O Alfredson, por exemplo, era excêntrico isolado. Então, você ficava ali 12 semanas descendo uma rampinha, ajoelhando, subindo, descendo. Dor não interessa, diminuiu dor, bota 5 quilos na mochila, segura aqui, desce, sobe, em velocidades lentas. O Heavy Slow Resistance Training, a mesma coisa. São treinos que tendem a ser pesados, de baixa velocidade. Só que aí o paciente ele vai saltar com o patins dele. Então o processo de recuperação ele não estava conseguindo transferir para a realidade do nosso paciente. E a fase de estocagem energética ela é depositada nos novos ensaios clínicos na possibilidade de você fazer uma transição da fase de força para uma fase onde o tendão ele consiga receber a energia, mas transmiti-la. A fase de estocagem energética ela é tão importante para alguns tendões que explicam a evolução da humanidade. Tem um estudo muito interessante que mostra que em certa época, ali na época das cavernas, né, nós tínhamos várias raças ali, né? Neandertal, Homo sapiens, e uma prevaleceu sobre a outra pelo tamanho do tendão de Aquiles, porque tinha uma economia energética melhor, conseguia se deslocar e fazer com que tinha um deslocamento mais eficiente e com economia de energia. Essa estocagem energética trouxe o Homo sapiens até aqui, essa conversa. E outras, como por exemplo o gorila, não evoluiu, provavelmente porque não tem tendões praticamente, é músculo osso praticamente. Então tem um gasto energético para se deslocar muito grande e acabou, enfim, culturalmente não experimentando, não vivenciando e não evoluindo. Então isso tem pesquisa científica que fala sobre isso, nas minhas aulas eu falo muito sobre isso, e trazendo para a clínica, isso é importantíssimo. Não dá para a gente reabilitar um paciente que dá 30, 40, 50 saltos numa sessão de treino e a gente achar só que o excêntrico vai resolver a vida dele. Por isso que o excêntrico fracassou. E aí nós adicionamos essa fase, que a gente poderia traduzir isso para o português, na fisioterapia aqui, a fase pliométrica, né? A fase pliométrica, né? Que no Brasil é um termo que a gente usa bastante também. Muito bom. Rodrigo, aproveitando essa pergunta, que eu acho que ela é muito interessante, uma dificuldade de muito aluno nosso, assim, né? A questão do repertório de exercícios é uma delas, e principalmente, como você falou, né? Toda vez que a gente faz uma exposição para um exercício, ele não deixa de ter um tempo de adaptação, né? É bacana pensar que nessa estruturação que o tecido precisa ter, como que você trabalha e como que você raciocina para fazer essa variação de estímulos e exercícios. Você precisa sustentar um tempo e vai variando outras coisas. Então, assim, fala um pouquinho de como que você usa isso, porque com certeza é uma grande dificuldade da galera. Com certeza, hoje mesmo eu tirei dúvidas e botei isso até, eu tenho um grupo no WhatsApp com quase 1.000 pessoas ali. Hoje eu coloquei vários slides do After lá para justamente exemplificar como eu prescrevo o cargo. Então, nota que eu uso muitos formulários, muita descrição dos exercícios para facilitar a vida do paciente, para educar o paciente. E é muitas vezes uma experiência de tentativa e erro. Nós temos uma ideia do que estressa mais e o que estressa menos os tendões, baseado em estudos biomecânicos. Meu querido amigo Rodrigo Scatoni recentemente fez um trabalho belíssimo sobre isso, mas que nem sempre isso transfere para a clínica, né, no ponto de vista do contexto do paciente. Porque aquilo ali, a gente tem uma ideia, vai nos ajudar bastante, mas é contexto dependente. Você tem um atleta de altíssimo rendimento, um atleta que está muito adaptado a agachar, ou muito adaptado a saltar, aquilo ali pode ter algumas alterações. Então, normalmente, o que a gente faz é a gente experimenta, monitora e acaba sendo quase uma estratégia de você aprender individualmente com aquele paciente o que ele repercute melhor e o que ele repercute pior. Então, a gente tem ali, normalmente, o processo de monitorização como um carro-chefe do processo de recuperação do after. Então, a gente tem obrigatoriamente que fazer a mensuração da dor, mas também do controle de carga. E aí a percepção de carga diz muito sobre isso para o paciente, né? Então, eu normalmente
eu faço por sessão. Eu calculo quanto tempo demora a minha prescrição de exercício e multiplico pela PCE do paciente. Então, se ele demorou ali 30 minutos e falou para mim assim, hoje de 0 a 10 foi 5. Então, eu vou multiplicar 30 por 5, vou achar ali 150. Então, eu acho uma unidade arbitrária e trabalho essa unidade arbitrária todos os dias. E vai ter sessão que o paciente fala assim, hoje foi 10 e nós duramos 40 minutos. Então, dá 10 vezes, dá 400. Então, eu saí de 150 para 400. E aí, eu observo a dor. Se a dor piorou, provavelmente eu estimulei demais aquele tendão. Produzi muito exercício, volume muito grande de exercício, ou intensidades muito grandes de exercício, e foi um erro. E o paciente vai claramente já trazer isso na repercussão da dor no teste no dia seguinte. E aí, você vai ter que modular essa carga. Então, a gente vai aprendendo e modulando essa carga, utilizando um processo de monitorização, mas, obviamente, os exercícios são listados de acordo com a provável exigência mecânica trazida por esses estudos, do Baxter, do Scartoni, de muitos outros pesquisadores que trazem para a gente. Mas a gente não tem isso para todos os tendões, né? Temos patelar, temos Aquiles, uma ideia ali para o bíceps femoral que traz muito do músculo, temos uma ideia ali do glúteo, mas não temos para todos. Então, e a linha de raciocínio quando a gente vai para ombro, cotovelo, é diferente. É diferente. Mas aí o segredo é monitorar para você entender o paciente, né? Perfeito. E eu acho que isso é uma das características, eu acho que até competências, né, que o fisioterapeuta precisa melhorar e treinar, que é esse gerenciamento de dados, né, Rodrigo? Então, assim, a gente entende que a gente foge um pouco dessas planilhas, muitas vezes, controle, mas se a gente está falando, né, e eu acho que o tendão mostra isso com toda clareza, o quão importante eu preciso entender até essa natureza do que tem acontecido e a resposta conforme estímulos vão acontecendo, né? No caso desse caso clínico em especial, ele já veio de uma situação afastada, né? Mas eu queria também até entender, porque eu entendo, assim como você falou, né? Tem várias situações que a gente também pode errar essa dose, e uma das coisas que eu sempre estimulo para as pessoas é que eles não demorem para perceber que o que a gente está fazendo não está funcionando, né? Então, tentar trocar essa estratégia. Mas eu acho que um tópico muito sensível quando a gente fala de tendinopatia é em relação ao afastamento, né? Então, assim, qual que é esse momento que você afasta da atividade principal ou não, né? Então, diferente desse caso, que ele já veio afastado e você teve que expor ele, né? Tem algumas situações que a gente talvez precise afastar ou não. Então, acho que esse tópico é bem bacana para você falar como que você raciocina aí quando a gente pensa em afastamento da atividade principal. Olha, o afastamento normalmente é dado por, primeiro, uma conversa franca com o paciente, ouvir o paciente é o primeiro ponto. Acho que isso é primordial e nós estamos perdendo a habilidade de escutar o outro, né? Então, acho que isso é o primeiro ponto para a gente tentar entender qual é o perfil desse paciente. E depois uma leitura para saber se é um paciente que tem alterações metabólicas, alterações biopsicocomportamentais, enfim, e quando você muitas vezes afasta o paciente, você tem que colocar outra coisa no lugar. Então, isso é uma coisa interessante. E aí eu faço sempre o teste de dor pós-movimento. Então, a tendinopatia, a gente nunca avalia quanto é a sua dor agora, o paciente sentado na sua frente, porque o paciente, provavelmente sem estresse, a dor é muito baixa ou é zero. Então, você tem que provocar uma ação e para ele te responder qual é a queixa dele. Então, a dor é uma delas. Sempre utilizo escalas funcionais, independente do tendão que eu vou trabalhar. Então, tem várias escalas funcionais, muitas delas eu que validei aqui no Brasil, Visa-A, Agus, PRIT para cotovelo, Visa-H para hamstring. Todas essas fomos validadas aqui pelo meu grupo de pesquisa, mas temos muitas outras. Então, eu sempre estou alinhado com o PROMIS, ou seja, é a percepção do paciente, né? Quando eles preenchem um questionário que é autorrelatado, de alguma forma eu consigo perceber ainda mais o que o paciente traz. Porque tem muito o que eu vejo e tem muito o que ele me traz. Às vezes, a gente tem que concatenar essas duas observações na avaliação. Então, eu utilizo dor ao movimento, utilizo as percepções do paciente subjetivas, as objetivas. Vou botar reação aqui, como é que foi mal. Eu faço aqui dessa estrela. E aí, normalmente, a dificuldade em execução da tarefa que ele quer, né? Então, a gente tenta afastar e depois retornar progressivamente, tá? Confesso que 80%, 90% dos meus pacientes a gente não consegue, a gente não afasta completamente, a gente reduz, a gente adapta, né? Então a gente consegue fazer ali, por exemplo, atletas de crossfit, a gente consegue falar, se tiver salto para caixa, você não vai fazer. Se tiver salto duplo na corda, você não vai fazer. Você vai fazer outra tarefa, né?
Então, a gente já conversa com os coaches, já conversa com o treinador para que tenha uma adaptação do plano gerencial dele. No futebol de alta performance, fazíamos muito isso. Então, às vezes, tinha acelerações, desacelerações, salto em campo, de chuteira. Nós trocávamos esses exercícios para que o atleta conseguisse executar suas tarefas, não fosse afastado, mas tinha uma adaptação a esse processo. Então, mas quando a gente tem dor acima de 6, uma avaliação funcional no questionário muito ruim, no VIS-AP, por exemplo, para patelar, o cara está muito abaixo dos 80, que é o ponto de corte limítrofe ali. Uma percepção negativa do paciente em relação à atividade física, né? Com uma crença, já estabelecendo uma crença limitante, que o exercício é ruim para ele, né? Baixa performance, está na hora de afastar. Perfeito. E eu acho bem interessante esse comentário, né? Porque eu acho que a nossa briga, né? Eu acho que acontece isso muito, esse extremismo de ou tudo ou nada, né? Então isso muito mais bagunça, descondiciona o atleta, o paciente, e qualquer tentativa de retorno depois acaba sendo muito mais difícil, né? Então eu acho que confunde até em questão da resposta que ele vai ter nessa reexposição de uma atividade que para ele antes já era padrão, comum. Então eu gosto muito dessa questão de afastar, entre aspas, quase que no último caso, né, e realmente entender porque manejar o carro parado é muito mais fácil do que ele andando, né? Então acho que o pragmatismo está relacionado a isso, né, Rodrigo? E tem uma coisa interessante, Lê, que é assim, os protocolos tradicionais, eles não funcionam bem com os atletas em atividade. Então tinha uma tendência muito forte do afastamento quando usava o excêntrico isolado. Porque o excêntrico já tem 2 vezes por dia, você faz 180 repetições da mesma tarefa praticamente no dia. Então ele era muito agressivo. Então o paciente não conseguia fazer o protocolo de reabilitação e mais nada. Então o afastamento era quase que obrigatório. E agora a gente consegue fazer, né, a isometria, a gente tem estratégia, nós temos outras possibilidades. Eu nem citei aqui a eletrotermofototerapia, de uma forma geral, terapia manual, que funcionam relativamente bem para manejo, e a gente consegue fazer esse equilíbrio de carga. Mas antigamente no excêntrico, eu brinco com o excêntrico isolado, funciona. Se você olhar para a literatura, você vai achar artigo que funciona. Tem muito colega que defende o excêntrico. Fala, a máquina de escrever. A máquina ela também funciona. Mas hoje tem um computador. Se for escrever um livro, você vai escolher qual? O computador ou uma máquina? Lógico, é romântico, né? A máquina, que barulho. Mas vai escrever um livro de 400 páginas com ele, né? Vai escrever sua tese de doutorado, você vai escolher o quê? Um notebook ou vai escolher uma máquina elétrica de datilografar? Que você errar uma letra, tem que apagar, enfim. Então, o excêntrico é isso, né? Muito bom, muito bom. E uma das coisas que eu fiquei muito interessado em saber, né, eu acho que o pessoal também sempre fica com essa curiosidade, né, em relação ao retorno esportivo. Então, nesse caso específico, eu queria saber qual que foi esse time point, assim, do tratamento e quais foram os marcos clínicos que você pensou, agora a gente consegue retornar ao patins, já que ele estava afastado há mais tempo, né? Pensando até nesse ponto dos critérios de alta. Então, acho que isso é legal para a gente fechar aqui, a gente está indo nos momentos finais. Então, vamos deixar bem claro aí para o pessoal entender como que foi seu raciocínio. Aí você começa a fazer o processo de monitorização, você começa a perceber que ele não tem mais queixas dolorosas ao executar as tarefas mais simples estabelecidas na fase inicial. O VIS-AP dele, que era 47, ele estava bem superior a 80, não chegou a 100, dificilmente vai chegar a 100 no caso de complexo, mas ele estava ali em torno de 90, né? A percepção do paciente melhorou bastante sobre a condição dele. Então, muitas vezes utilizamos também alguns questionários de medo, apreensão, adaptados para joelho, ou alguns que são relacionados ao ACLRSI, por exemplo, que é um questionário muito bom para medo e apreensão ali, para recuperação e confiança do LCA, adaptado para o quadriceps, uma exposição gradual, e aí eu falo que é processo. Ele precisa ser exposto às 4 fases. Então, você precisa ter uma habilidade de manter o paciente aderido ao seu tratamento para que ele consiga vivenciar as fases. Vai ter momento no meio da fase 2 que ele vai estar excelente, mas se ele for saltar, ele vai piorar. E aí você tem que ter a habilidade de falar para o paciente assim, ó, tá tudo bem, mas você ainda não está pronto. E vai ter dia que quando você muda de fase, o paciente vai estar terrível, a dor dele vai agudizar, vai piorar. Você tem que falar, calma, é um processo. Isso aí vai passar da mesma forma. Então, você precisa expor o paciente a todas as etapas para que você consiga chegar na etapa final, que é retorno ao esporte. Então, essa exposição gradual do processo vai nos trazendo uma garantia. E aí os dados objetivos nos conferem. Já não tinha mais assimetria de força isométrica, não tínhamos mais assimetria nos testes, confortavelmente conseguia fazer os testes
que se relacionavam com a dor. O nível de tarefa desse paciente de atividade estava muito satisfatório, sem queixas no dia seguinte. Fazia o treino de força, fazia o treino de salto, no outro dia, repercussão nenhuma. É um atleta completamente apto a retornar às suas atividades, certo? Mas, obviamente, o patins era uma novidade para ele. Eu falei com ele, se calçar o patins, se for andar as primeiras vezes, o tendão vai ter que novamente se adaptar. Então, ele já entendeu isso também, entendeu? Ele já entende isso. Pô, toda vez que eu for fazer algo novo, meu joelho vai ter que passar por um processo de adaptação, então eu vou ter que fazer isso progressivamente. Muito então, bom. 7 meses de paciente, né? E coitado, ele tinha passado já 7 meses reabilitando a LCA, 2 anos com dificuldade, depois mais 7 meses. Então, no total, aí ele tem quase 3 anos e meio no processo de recuperação, um pouco mais. Eu acho que essa das partes que eu ia comentar, né, que eu acho que fecha um pouco, que o tratamento ele não é muito linear, se você for ver sempre, né, e dificilmente a gente vai conseguir predizer tudo. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode assustar ele para ele ficar sempre mais receoso com qualquer sinal doloroso, e sim realmente trabalhar essa expectativa e trabalhar esse enfrentamento quando se tiver um sinal doloroso, né? Para a gente conseguir ensinar para ele qual que é a dor que pode sentir, qual que não. E eu acho que principalmente pelo que você falou, né? Atividade nova, depois de tanto tempo, e trabalhar, né? Esse acolher depois de 4 anos de reabilitação é muita paciência, né, Rodrigo? Então eu acho que pensando nessas situações, a gente sempre tem que entender esse lado do paciente também. Caso ele não era um paciente que vivia financeiramente disso, mas não deixa de ter uma ansiedade como pessoa para poder realizar suas atividades. Em especial, se você for ver, o filho já pode ter nascido, crescido, já perdeu várias fases também, né? Então, eu acho que é um processo muito importante de como a gente educa, pensando que o paciente não vai ficar se surpreendendo a cada oscilação de sintoma, né, Rodrigo? Então, acho que isso é uma das coisas mais importantes. Pô, eu acho que eu pedi para você dar as palavras finais aí. O pessoal tá tímido, não fizeram tantas perguntas aqui, mas de qualquer forma o pessoal participou, a gente tá com um ibope bom. Então, por favor, faça o fechamento aí pra gente. Eu queria agradecer o convite, é sempre uma boa oportunidade de falar de fisioterapia, é uma paixão, já abri a aula aqui dizendo, né, que sou apaixonado pela fisioterapia e poder, de alguma forma, expor meu trabalho, isso é maravilhoso e eu espero que a galera tenha curtido o caso. Obviamente aqui no tempo que nós temos não dá pra gente explanar cada detalhe, mas teremos outras oportunidades para estarmos juntos. Visitem meus projetos, visitem lá minha rede social, tenho você falando sobre isso aí, recentemente eu postei, eu estava em Madrid, num parque de diversões com meus filhos, em uma montanha-russa, e eu falei assim, eu filmei a montanha-russa, até brinquei, eu falei assim, aqui é como se trata a tendinopatia, é completamente uma montanha-russa de emoções, tem dia que o paciente está muito bem, tem dia que está muito mal, e a gente tem que estar ali do lado do paciente das duas formas. Então, eu queria deixar isso como mensagem final, agradecer a todos e me colocar à disposição. Se está tímido aqui, vai lá na rede social, pode me perguntar lá que depois eu respondo para você. Com certeza. Todo o material que o Rodrigo falou, a gente vai deixar aqui na nossa comunidade, né? Então, é um material riquíssimo e eu acho que, literalmente, as pessoas pedem muito essa estruturação do tratamento. Acho que mais do que fórmula mágica, como você falou, conseguir construir esse raciocínio, ele é essencial, porque realmente os casos vão ser cada um respondendo de uma forma diferente, né? Então, para quem não segue o Rodrigo, tá perdendo muita coisa. O Rodrigo tem um Instagram muito movimentado lá, muito bacana, né? Então, é um canal que a gente endossa com certeza. É um prazer ter você aqui na equipe, Rodrigão. Que bacana poder escutar um pouquinho mais desse caso clínico, como que você chegou nessa resolução. E, como ele falou, ele fica à disposição para tirar dúvidas e, com certeza, conversar de casos mais complexos aí. Rodrigão, novamente, muito obrigado pelo tempo. Todo mundo, boa noite aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa comunidade. Quem estiver escutando o podcast aí, entenda que a gente está nesse contexto da comunidade da fisiortopedia, que são os nossos alunos. Então, é um ambiente muito bacana para fazer essa troca de casos clínicos e também experiência que a gente tem entre casos diferentes. Então, de novo, muito obrigado a todo mundo, uma boa noite. Vou encerrar a live aqui e nos vemos na próxima. Um grande abraço. Valeu, Rodrigão. Tchau, pessoal. Obrigado.